Pronto, gravando. Vamos lá, começar de novo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Minha mãe está aqui, seja bem-vinda. Giuseppe, Bianca, Fabiana. Como vocês estão? Como passaram a semana? Espero que todos estejam bem. Espero que a meditação da semana passada, com relação ao trabalho, com relação a negócios, tenha surtido efeito para vocês essa semana. Quem ainda não ouviu, está lá no grupo. E hoje eu quero fazer um encontro um pouquinho diferente. Eu não vou fazer o reiki tradicional, o Uzui. Eu vou fazer o reiki um pouquinho diferente hoje, que eu vou usar o Karuna. Para quem não conhece, a energia do Karuna, ela pega a frequência do reiki, que é em torno de 350 Hz, e ela vai elevar a frequência do reiki para 700 Hz. É o dobro de frequência, de força. E ela é muito indicada para tratamento de abuso. E não só físico, né, ou sexual, mas o abuso psicológico, abuso financeiro e qualquer forma de abuso. Né? E por que eu escolhi, né? Porque não é só abuso, tem o trauma, né? E por que eu escolhi essa energia para a gente trabalhar hoje? Porque essa semana e na próxima eu quero trabalhar com vocês a força do pai hoje e a força da mãe na semana que vem. Para quem ainda não sabe, eu também sou constelador sistêmico familiar e por diversas vezes, não porque nossos pais fizeram algo conosco, eles fizeram o que eles deram conta com aquilo que eles tinham, né? Só que muitas vezes isso pode ter gerado traumas em mim, em você, em qualquer pessoa, né? A gente não pode esquecer que eles vão dar para nós aquilo que eles receberam, de alguma forma ou de outra, aquilo que eles receberam, eles acabam passando na educação, na forma com que eles lidam com o filho e tudo isso mais. E a gente sabe também que geralmente isso pode provocar um trauma, pode provocar algo que, uma constelação que eu fiz essa semana, onde a gente viu no exercício sistêmico que a gente estava fazendo, que a mãe da pessoa que eu atendi era como uma âncora para ela. A imagem que vinha era essa, né, que a pessoa queria ir para o mundo, mas por lealdade ao sistema dela e por diversos outros fatores, ela se alinhou com todas as mulheres da família dela. Então, ou seja, era uma mulher que forte, independente, uma mulher com características fantásticas, só que ela tinha medo de começar um empreendimento novo na vida dela, né? E quando a gente fez o processo sistêmico dela, eu pedi para ela visualizar ela e imaginasse que tinha algo que prendia ela e puxava para trás. E quando eu pedi para ela olhar para trás, né, lá dentro do inconsciente dela, era a mãe dela segurando ela para a barra da roupa, né? E durante o processo foi uma coisa muito forte que veio, que não só a mãe dela, todas as mulheres da família dela ajudavam a segurar de forma inconsciente. Por quê? Porque naquele ponto ali, todas as mulheres da família dela foram mulheres extremamente infelizes nos seus relacionamentos, foram mulheres que não puderam ter voz, ter vez, né? Não puderam estudar. E essa pessoa que eu atendi está fazendo o último ano da faculdade, ela foi mais longe que todas as mulheres da família dela. É uma pessoa que está passando ou passou por um processo de divórcio. Então, ela está construindo a vida dela agora de uma forma completamente nova do que aquilo que tinha lá como registro dentro da família dela. Só que na nossa inconsciência, para tentar permanecer igual ao sistema, o que a pessoa acaba fazendo? Ela age como aquelas mulheres.
Então, quando ela vai para esse movimento de ir para o novo, ela travava, né? Então, eu trouxe essa informação, esse dado para vocês, justamente para que a gente olhe nessas 2 semanas. Hoje a gente vai trabalhar a energia do pai e na próxima semana a gente vai fazer com a mãe. Por quê? Eles são as forças, né, que nos geraram para a gente estar aqui. Então a gente é 50% o pai e 50% a mãe. A gente não pode esquecer isso. Precisou do espermatozoide do seu pai e o óvulo da sua mãe para você estar aqui. Então você carrega meio a meio, né? Tudo isso que veio, né? Tanto do parte do seu pai, toda a informação do clã do seu pai, da família do teu pai, todos os traumas geracionais, eles vão chegar até você, seja pelo seu DNA, pelo campo energético, pelo campo morfogenético, pelo campo epigenético, que é o ambiente com que você foi criado, cuidado e todas as informações que você recebeu ali, né? E a mesma coisa vai acontecer do lado da sua mãe. Só para vocês terem uma ideia, isso é um dado novo, né? A ciência descobriu que na nossa mitocôndria, que é a célula que é a nossa célula que gera energia, que geradora de energia do nosso corpo, todas as células têm a mitocôndria, ela dentro dela carrega informação dos traumas de mais de 6 gerações para trás. E por que o nosso corpo faz isso? Se a gente for pensar e usar a teoria da evolução do Darwin, a nossa célula precisa carregar essa informação porque o trauma lá atrás foi uma dificuldade que um antepassado nosso viveu e para ele poder transpor isso, né? Vamos falar, ele passou pelo trauma, ele passou ali por um percalço, uma perda financeira, um relacionamento ruim, enfim, qualquer coisa assim, e ele precisou se movimentar para desvencilhar disso, né? E isso fica armazenado porque na hora que um descendente lá na frente passar por um processo mais ou menos parecido, teoricamente ele vai saber resolver por quê. Tem essa informação lá. Só que assim, são outros tempos, a evolução das coisas é muito rápido e muitas vezes a maneira com que aquele antepassado lidou lá no passado com aquela situação não vai servir para nós hoje. Só que aquela informação está lá. E aí cabe a nós o quê? Nosso poder de escolha. Se de alguma forma inconsciente eu sei que aconteceu aquilo lá, que é o que a gente vê num campo sistêmico, e agora eu não consigo fazer e eu tento fazer sempre da mesma forma, eu preciso olhar o que está por trás disso. Qual que é a minha lealdade em querer permanecer e pertencer e ficar ali gerando sempre mais do mesmo. É por isso que a gente vê, às vezes, família, gerações repetindo padrões de relacionamento, de dinheiro e várias coisas, porque um dia alguém vai ter que olhar para isso dentro do sistema. Eu falo que o próprio sistema ele levanta alguém para mudar o sistema, né? E foi uma das coisas muito fortes que veio nesse atendimento, né, com o que eu estou trazendo para vocês, que eu trouxe essa informação para essa cliente. Eu falei assim: você é o clamor de todas as mulheres do seu sistema para fazer diferente. Você, e assim, quando eu digo isso, não é para a pessoa se enaltecer e falar que ela é a melhor de todas. Não. Ela veio porque ela tem esse potencial de mudar isso. E como que eu mudo isso? É sendo muito grato por tudo que veio, porque por tudo que aquelas mulheres passaram, de alguma forma, a vida chegou para essa pessoa que eu atendi, porque elas passaram por tudo isso. E o próprio clã levanta um descendente para que ele olhe para isso e mude, e faça o movimento contrário. Né? Então, eu achei, assim, foi uma das constelações que foi uma constelação breve, né? Mas foi algo muito profundo ao mesmo tempo. Né? Então, eu estou trazendo essa informação só para ilustrar que muitas vezes a gente repete esses padrões na nossa vida de forma inconsciente e sem perceber, né?
Eu já atendi pessoas, por exemplo, que os homens da família morriam muito jovens, né? Quando a gente vai olhar para o sistema, a informação que está ali é um passado de guerra. São descendentes que vieram de países que tiveram a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e vários homens morreram naquelas guerras ligados a essa família. E existia um padrão ali. Mesmo que ninguém estivesse em guerra, os homens não podiam passar, né, vamos falar assim, de uma certa idade, porque a lealdade com todos aqueles homens esquecidos que foram excluídos do sistema lá da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Então, esses padrões inconscientes estão dentro de nós, né? Quando a gente às vezes fala de livre-arbítrio, é um, é um assunto bem, uma linha muito tênue. Por quê? Será que realmente eu estou escolhendo por mim? Será que eu realmente estou fazendo as coisas na minha vida que de uma forma que vai criar mais para a minha vida, ou só estou repetindo o padrão porque minha mãe fazia, meu pai fazia, o meu bisavô fez, meu avô fez, e isso está lá no nosso inconsciente. E às vezes aquilo não funciona para essa realidade, para isso que a gente está vivendo, para a sua vida, não é uma verdade para você. Então, eu quero trazer aqui nessa meditação hoje que a gente vai fazer para nos conectarmos de novo com a força do nosso Pai, por quê? A energia do nosso Pai, ela leva a gente para o mundo, ela leva a gente para a vida. A energia do Pai dá caminho, é o contrário da energia da mãe. A mãe, ela é ninho, ela é cuidado, ela é proteção. A energia do Pai é o que tira a gente do ninho e leva a gente para o mundo. Eu gosto de ilustrar bastante uma imagem que para mim é muito clara da força do Pai, é aquela cena do Rei Leão, bem no começo, quando ele nasce, que o macaco, que eu não lembro o nome dele, ergue o Rei Leão na beira do penhasco, para que todos os outros animais façam a reverência para ele ali e veja que o próximo rei já nasceu, né? Então a força do Pai é o que mostra você para o mundo, é o que faz com que você seja visto pelas pessoas. A mãe nutre, a mãe protege, a mãe ensina a andar, ensina a falar, mas é a força do Pai que te tira lá de dentro do ninho, que seria lá seu lar, sua casa, e te leva para o mundo, que te dá a força de trabalho, de pôr a mão na massa. A energia do Pai também dá para a gente foco. A energia do Pai dá para a gente determinação. É a energia do Pai que põe a gente em movimento para a vida, né? Porque a gente não pode ficar o tempo todo no ninho. E eu gosto muito de falar que todos os conceitos sistêmicos eles são baseados no natural, na natureza. Então, se a gente for observar na natureza como as coisas realmente são, um passarinho adulto, o macho, quando o filhote já cresceu, já sabe voar, ele já sabe comer por ele mesmo. O macho, se o passarinho por si só não sai, o macho expulsa ele. O pai expulsa ele do ninho. Ele começa a bicar aqui, ó, atrás do passarinho, ferir ele para que ele saia, porque ali já não cabe mais ele. Ele está tentando mostrar para aquele passarinho filhote que, olha, o seu tempo aqui já deu. Você precisa ir para o mundo, arrumar uma parceira, acasalar e preservar a espécie. Então, esse é o movimento natural, esse é o movimento da natureza, né? Então, quando a gente olha para o ser humano, vamos falar assim, para as pessoas, o movimento também teria que ser esse. Mas se a gente deixar por conta da energia só da mãe, do feminino, porque ela é acolhimento e ela é ninho, ela traz para ela não permite que o filho, o filhote, ele saia do ninho. Então precisa vir essa força do pai muitas vezes e nos jogar para a vida. Uma outra constelação que eu fiz uma vez, que me marcou bastante, com relação a isso de ficar no ninho e sair para a vida, que no campo,
quando a gente abriu, esse foi um campo que eu fiz com pessoas, quando a gente colocou a força do pai no campo, a mãe não permitia o acesso, ela cercava o filho. A pessoa que estava representando a mãe, o pai tentava chegar até o filho e a mãe cercava. O pai tentava chegar no filho e a mãe cercava. Então, muitas vezes acontece isso, né? Do pai não ter acesso ao filho, mesmo que de forma inconsciente, tanto por parte da mãe como por parte do filho. E muitas vezes a gente pensa assim: ah, meu pai não deu bola para mim, meu pai era ausente. Mas no fundo, a sua mãe não permitiu que ele chegasse até você. Né? E a gente consegue olhar essas dinâmicas numa constelação. Porque, assim, independente se você não conheceu o seu pai, se você é adotivo, se o seu pai foi embora quando você era pequeno, se o seu pai faleceu e ele não pôde criar você, essa força do masculino e essa força do pai estão com você o tempo todo. A força da mãe é a mesma coisa. Então, durante todo esse processo que eu vou conduzir vocês agora, essa meditação é uma meditação sistêmica, eu quero que você, mesmo que se você não conheceu o seu pai, que você imagine um homem na sua frente. E tenha esse diálogo e tudo isso que eu vou trazer agora para vocês, para que a gente chama dentro da constelação de frase de solução. E enquanto estiver rodando esse processo, eu vou estar enviando a energia do Karuna para vocês. E no final, eu vou entoar os mantras do Karuna, porque o Karuna ele pode ser cantado durante a aplicação. Só que durante a meditação eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, concorda? Então eu vou conduzir a meditação e ao final eu vou entoar os mantras do Karuna e vocês recebam e que essa energia fique e faça o que precisa ser feito aí para limpar qualquer trauma, qualquer coisa. E não sei porquê, mas está me vindo de falar, eu vou falar aqui, né? Eu falo que eu percebo o campo e vai vindo as informações. Muitas vezes quando a gente perde o nosso pai, e sexta-feira foi aniversário de morte do meu, talvez por isso está tão presente, talvez isso seja até do meu próprio campo, a gente meio, e não só o pai, quando a gente perde alguém que a gente ama muito, que é uma referência para a gente, geralmente a gente não perde, a gente perde a crença no próprio Deus, porque a gente começa a contestar aquilo que aconteceu. O falecimento daquela pessoa, a partida daquela pessoa, a morte daquela pessoa. E meio que a gente se desconecta do Criador, do Pai Criador. Né? Para quem está aqui desde o primeiro dia eu fiz uma meditação conectando a gente com a força de Deus Pai e com a força da Mãe Terra. Né? E como se nós fôssemos o orgasmo cósmico dessa união de pai e mãe. Né? Como é gerada a nossa vida. Né? E muitas vezes a gente fica de mal com Deus, vamos falar assim, né? E no fundo, a gente só não está se curvando para o destino do outro. Uma das constelações que mais me marcaram, e eu acho que é a mais doída de conduzir o campo, por mais que a gente fale, eu não vou, eu sou constelador, eu não vou me conectar, isso é uma balela danada, não tem como muitas vezes, né? Que foi uma mãe que enterrou um filho, né? E porque é uma coisa antinatural, né? E durante aquele processo eu pedi para que ela olhasse para o filho e enxergasse atrás do filho o destino dele como algo grande. E eu pedi para que ela se curvasse aquilo. Né? Então, muitas vezes a gente se curvar ao destino do outro, seja o nosso pai ou a nossa mãe, com as escolhas que eles fizeram na vida, é deixar com o que é deles com eles. Sabe? Tem coisas que não cabem a nós querer mudar. Inclusive a partida de alguém que a gente ama muito, que para nós de alguma forma foi referência ou é referência, né?
E eu me dei conta, né, quem pôde assistir o vídeo que eu publiquei nas minhas redes sociais fazendo uma homenagem para ele, meu pai também era mestre de reiki, meu pai também era um cara que aconselhava as pessoas, atendia pessoas, meu pai ajudou a fundar um hospital espírita lá na minha cidade, em Franca, que atende hoje 80 pessoas, sabe? E é tudo cirurgia espiritual, não sei o quê. Assim, 80 pessoas no hospital, fora aquelas pessoas que são atendidas no centro espírita, que é muito famoso aqui no Brasil, chama IMA, não sei se vocês conhecem ou não, mas meu pai foi um dos fundadores lá. Meu pai foi tesoureiro lá há muito tempo, tomou conta da editora. E aí eu percebi que em parte do que eu faço hoje, eu recebi dele. Então, e eu coloquei isso lá no vídeo, né? E eu sou muito grato por isso, mas isso não é algo que eu faço porque não é meu. Isso já fazia parte de mim, mas teve um lugar e ali eu consegui reconhecer que parte dessa força veio dele, né? Então eu quis ali colocar isso como um reconhecimento e também uma forma de olhar para ele, né? E E é isso, gente. Eu vou começar, eu vou subir um pouquinho a música. A gente vai começar essa meditação. Eu prometi que eu não ia me estender muito nesses nossos encontros. Então eu vou pedir para quem puder, busque um lugar tranquilo, feche seus olhos. Se você quiser deixar uma garrafinha de água para energizar essa água e ir tomando durante a semana. Se você quiser deixar um copo d'água e beber logo em seguida que a gente terminar. Enfim, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou dar as boas-vindas aqui a todas as pessoas que entraram depois que eu comecei a live. A Tati, acho que foi a última que entrou. Seja bem-vinda, Tati. E, e a gente vai começar. Então, eu peço que vocês respirem fundo. Enquanto isso, eu vou abrindo os símbolos do Karuna aqui. Respirem. Quem puder respirar. De forma bem profunda. Se você está meio gripado, nariz entupido, puxa pela boca mesmo. Conecta com o teu corpo. Percebe o teu corpo. Respira mais uma vez. Isso. Respira e vai aliviando todas as tensões do seu corpo físico. Peça para que a sua mente agora desligue. Você controla o seu corpo. Se a sua mente estiver tagarelando, fala para ela, passa amanhã. Deixa que os seus ombros relaxem. Relaxa a sua mandíbula, a sua testa. Agora, com os olhos da sua alma, eu convido você a visualizar o seu pai na sua frente. Não importa se ele está presente fisicamente em sua vida, se ele já partiu, como foi seu relacionamento com ele ou como é. E se você não conhece o seu pai, imagine um homem, uma figura masculina na sua frente. Apenas permita que a imagem dele venha, ou que a sensação da presença dele surja diante de você. Observe por um instante, sem julgamento, sem crítica. Apenas observe.
Muitas vezes carregamos expectativas sobre os nossos pais, como eles deveriam ter sido, como deveriam ser. Reconheça agora que existe uma idealização, alguma mágoa, alguma expectativa não atendida com relação ao seu pai. Permita-se sentir e viver e acolher cada emoção que vier à tona. Agora imagine que você gentilmente libera essas expectativas, como se pudesse expirar o seu pai idealizado, que só existe na sua mente, e inspirar o seu pai real, o homem que ele é ou que ele foi, com a sua própria história, com as suas próprias limitações, com as suas próprias falhas. Diga internamente ou em voz baixa, se você se sentir confortável: Pai, eu te vejo. Sinta a vida que flui através dele e que chegou até você. Esse é o maior presente, a dádiva essencial, independentemente de qualquer outra coisa, esse homem te deu a vida. Agora, em seu coração, agradeça pela vida e diga a ele internamente: Pai, eu agradeço pela vida que você me deu. Isso é o suficiente. E eu tomo a vida que veio de você. E tomo você como meu pai, exatamente como você é. Sinta dentro de você o que essa frase movimenta. E permaneça com essa sensação. Visualize que ao você dizer isso, você se coloca no lugar de filho ou filha. E ele no seu lugar de pai. Existe uma ordem aqui. Ele veio antes. Ele é grande. E você, o pequeno ou a pequena, que recebeu o que ele te deu. Reconheça essa hierarquia com muito respeito. Imagina agora que atrás do seu pai, você pode sentir a força e a presença de todos os homens da sua ancestralidade paterna. Os seus avós, bisavós e assim por diante. Uma linhagem de força masculina que também chegou até você através do seu pai. Sinta essa força. Sinta essa herança. Permita que a energia do seu pai, a sua força, o seu impulso, te empurre e te leve para o mundo. Que isso flua agora na sua direção. Talvez você sinta isso como um calor, uma luz, ou uma sensação de firmeza e de apoio nas costas. É o Pai nos impulsionando para a vida, para o mundo lá fora. Acolha essa força. Sinta-a integrando-se ao seu ser, fortalecendo as suas pernas para caminhar, os seus braços para agir
e a sua voz para você se expressar. Mesmo que a relação entre vocês tenha sido muito difícil, ou que haja dores, nesse momento, foque apenas na essência, naquilo que foi essencial, que é a vida que ele lhe deu e a força que vem dessa conexão. Sinta a vida correndo por todo o teu corpo, por cada veia, cada poro. Perceba essa força que te impulsiona para frente. E que essa energia do Karuna agora dissolva qualquer trauma emocional, físico, sexual. Essa sensação de abandono, a palavra que me vem, de não ser visto por ele. Você só vai conseguir ser visto pelo seu pai quando você se fizer pequeno. Não que o seu pai seja melhor que você, não é isso. É apenas a hierarquia, a ordem das coisas. O pai dá e você recebe. Eu agora vou fazer os mantras do Karuna, enquanto você fica com essa energia da vida que você recebeu e desse impulso de ir para frente, de ir para o caminho. Om Zonaron. Om Zonaron. Om Zonaron. Om Harfion. Om Aluon. Om Aluon. Om Aluon. Om Harfion. Om Harfion. Om Harfion. Om Harfion. Om Ramão. Om Ramão. Om Ramão. Continue recebendo essa força. Deixe que a energia do Karuna permeie as suas mitocôndrias, das suas células. Que essa energia violeta transmute qualquer informação que precisa ser mudada. Que vem mantendo esses padrões que você carrega
que vem da sua ancestralidade paterna. Solte agora todas as suas expectativas com o seu pai e fique com o homem real, não idealizado. Que essa energia cure o seu clã, a sua família. Porque cada descendente que se cura, o sistema todo será curado. E eu peço para que você agora lentamente vai trazendo de volta a consciência para o teu corpo. Sentindo teus pés, tuas pernas, seus braços. Toca o teu corpo. Traz a sua consciência de volta para o corpo. Isso. E quando você sentir que está pronto, respira fundo mais uma vez e abra os seus olhos. Quero que você se lembre que essa conexão com a força do Pai é algo que pode te nutrir internamente. E que essa meditação tenha trazido para cada um de vocês um pouco mais de paz e reconciliação no coração com seu Pai. Eu agradeço cada um que está aqui mais uma vez. E eu quero deixar aqui alguns recadinhos. Eu abri um canal novo no YouTube. Eu estou alimentando os vídeos primeiro, ainda não anunciei, mas vocês vão ser os primeiros a saber. Chama Reiki, Fé e Oração. Lá eu estou subindo os nossos encontros aqui, né? Algumas outras lives que eu já fiz, e lá eu vou colocar meditações, aquelas músicas de meditação com frequência, e todos os vídeos que estão lá estão energizados com a energia do Reiki. Então, qualquer áudio que você escutar lá, qualquer oração que for lá, vocês vão escutar a energia do Reiki. Só hoje que o YouTube me autorizou a fazer live por aquele canal, então tem alguns vídeos que eu vou subir que eu vou pôr em sistema de live, que eles ficam rodando 24 horas, né? Então, quando estiver pronto, eu vou deixar o link aqui, quem puder se inscrever, já me ajuda pra caramba, porque eu estou começando ele realmente do zero, só tem eu de inscrito lá, né? Então, e ajudem a divulgar, ajuda a divulgar esse momento aqui também. Lembrando, se você tiver alguém ali na região de Olímpia, Barretos, São José do Rio Preto, eu vou estar em Olímpia agora no final do mês, dia 28 e 29, dando Reiki 1 e Reiki 2. Se alguém sentir aí no coração, conhece alguém por lá e quiser ir até lá, né? Pode ser gente de São Paulo também. Recebo gente de todo o Brasil, né? E o que mais que eu tenho para essa semana? Bom, acho que é só. E eu agradeço demais a presença de vocês aqui, cada um que ficou. Lembrando que a semana que vem eu vou fazer uma meditação parecida com a nossa mãe, também com a energia do Carona, para a gente limpar as mágoas, os ressentimentos, para que a gente possa se conectar de novo com a força do pai e da mãe, porque são eles que nos impulsionam para a vida, né? Nos geraram a vida e nos impulsionam para a vida. A gente fala na constelação do lado direito nosso pai, do lado esquerdo a nossa mãe, a razão e a emoção, e a gente é feito dos dois, né? Então, é essa força que nos impulsiona para a vida, para frente, para as nossas realizações. E meu muito, muito, muito obrigado para cada um que esteve aqui. Depois eu vou deixar aqui o link. Quem quiser entrar, será muito bem-vindo. Gratidão, mais uma vez. Até a semana que vem, se Deus quiser. E qualquer coisa, se você sentiu, percebeu que você precisa olhar para a sua relação com seu pai, me chama no particular, me chama no WhatsApp, me chama lá no Instagram e a gente marca uma constelação para você. Tá bom? Meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima, gente. Tchau, tchau.